Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vozes de Brasília, Política e Negócios. Olha, a gente está batendo um bate-papo aqui com essas personalidades aqui hoje, muito bacana. Já começamos aqui no Alto Astral, né? E vou deixar a apresentação para o meu amigo de bancada, Fábio de Carvalho. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, boa tarde a todos. É uma alegria ter nessa nossa bancada duas Danieles. Duas Danielas. De uma vez só. E olha, duas Danieles importantíssimas, representando vários segmentos da sociedade de Brasília e do Brasil. Sim. Então, nossos agradecimentos a vocês. Meu agradecimento ao meu parceiro George Medeiros, Paula Freitas e o Carlos Ribeiro, que nos acompanham em tudo. Então, muito obrigado a vocês duas, viu, Daniel, de estar aqui conosco, prestando esse, eu diria, um serviço ao Distrito Federal. E aí nós vamos caminhar com esse bate-papo, perguntando, em primeiro lugar, a Daniele Brito, o que é, vamos lá, o que é as ciências quânticas? Fale um pouquinho para a gente. Ciência quântica. Ciência quântica. Ciências quânticas, ciência quântica. A ciência quântica é uma ciência que, na verdade, vai estar ali naquele âmbito da energia, né? Do sutil. Pelo menos essa que eu estudei na Índia, né? Ciência quântica, enquanto ciência da consciência. Né? Então, a gente vai estar ali pesquisando, entendendo, fazendo experimentos, explorando esse âmbito do sutil, da consciência. Né? Então, o que é a consciência? Né? A consciência está em tudo. E aí a gente foca na ciência quântica da saúde e a gente vai explorar o quê? O nosso corpo de energia, que é o nosso corpo vital. Isso trazendo para nós a felicidade também? Não. Claro. Sim? Total. Porque quando você está com o seu corpo vital alinhado, quando o seu corpo vital está equilibrado, a tendência é que o seu corpo físico, o seu corpo mental, esteja também dentro dessa mesma sinergia. Voltaremos a esse assunto daqui a pouquinho. Vamos agora com Daniele Feitosa. A Daniele, que é presidente da CN Saúde, né? Hoje não é CN Saúde Mulher, é empresária do Hospital de Olhos do Distrito Federal e participa do CODESE também. Enfim, ela tem múltiplas ações em múltiplos cargos. Que hora que ela dorme. Entendeu? E nos deu uma informação. Pois é. Que hora que ela então, dorme. Eu queria até saber qual é a hora de descanso dela. Sim. Eu confesso que eu encontro com ela, como a gente está muito nos eventos do CODESE, das federações e tudo mais, então a gente encontra muito nesses eventos. E é uma alegria sempre estar com ela, é uma mulher que sabe tudo e vai nos falar um pouquinho desse seu trabalho e dessa sua participação, desde o CODESE até a CN Saúde. Por favor, minha amiga querida. Fábio, querido, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Dani. Tá, Jorge, Fábio, Paula, Dani. É um momento de muita alegria, né? Poder falar um pouquinho da saúde do Distrito Federal, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, não só aqui, mas no Brasil inteiro, em prol de uma saúde mais consciente, uma saúde mais acessível para todos, né? Fazendo essa junção do privado com o público, eu acho que isso é muito importante, né? Apesar de estar aqui representando o serviço suplementar, né? A gente está sempre conectado com o serviço público, porque a intenção nossa é que todos nós, né, um direito constitucional, que tenhamos uma assistência à saúde digna e livre para todos, né? Acho que é por aí. Eu acho que todos nós temos essa preocupação com a saúde em todo o Brasil, aliás, em todo o mundo, né? Mas o Brasil, que é o nosso país, querido país, a gente tem essa preocupação e a gente tem a preocupação com Brasília. E, felizmente, pelo que a gente tem acompanhado, e a gente acompanha bem de perto, as preocupações do governador Ibanez também com a saúde. Ele não preocupa apenas com as ruas, as rodovias e tudo mais, mas ele tem preocupado também, além de tudo, com a saúde. Então, Dani, a gente vê sofrimento das pessoas com determinadas linhas hospitalares, com filas quilométricas e tudo mais, mas isso vem amenizando, acredito eu, não é isso? Dani Brito. Bom, vamos falar um pouquinho agora. Você também
família ou irmão, tem um restaurante chamado Sushi Chan. Peraí que a pronúncia aqui. Sushi-san. Sushi-san. Isso. Sushi-san é um restaurante japonês, não é isso? Fala um pouquinho pra gente disso aí. Eu sei que você recebe muito lá, eu vejo pela participação sua em outros grupos, em outros eventos, e que você recebe muitos amigos lá no Sushi-san. Oh, que dificuldade. Perfeito. Sushi-san, falou Falou certinho. certíssimo. Mas é porque, como eu tenho aquele meu problema alimentar, então eu não sou chegado ao arroz É e, porque o sushi tem o consequentemente, arroz, né? A gente estava falando da alimentação aqui, o falou que o Fábio é bem enjoado com a alimentação, né? Muito, É. muito. Muito seletivo. É muito. Bem seletivo. Surpreendente, inclusive. Olha, Não é porque quero, não, cara. Eu te confesso que eu já passei tanto aperto com esse negócio. Eu imagino. É uma coisa impressionante. Até do serviço, aquela chamada contaminação de talheres e tal. Tô com Nossa. preocupação com aquilo. Mas não vamos tocar nisso aí, não, porque isso é muito. Isso é extenso. deixa pra próxima. Vamos gravar Vamos depois. tocar você com o seu restaurante e depois a gente volta no Pra sua- saúde. Pra saúde. Pra saúde. Sim. Então, o Sushi-san foi meu primeiro empreendimento, né? Eu era bem novinha na época. Até hoje. Inclusive, né? as pessoas nem acreditavam que eu era dona, né? Falavam assim, os donos estão, você pode falar comigo. Não, é com o dono que eu quero falar. Enfim, mas foi meu primeiro desafio, né? Como empresária, porque eu já era empresária antes, mas assim, formalmente, né? E aí, com o restaurante, vieram todas as responsabilidades, né? De uma empresa e tudo mais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Meu irmão entrou, que meu irmão tem mais essa pegada de gestão mesmo. Ele entrou depois. E ele tá lá até hoje. Então, o Sushi-san, ele nasceu na 211 Sul. E ficamos lá 21 anos. Não, 22. Olha só, E aí, que depois a gente maravilha. mudou para 106 Sul. Então, o restaurante completa 28 anos esse ano. Um abraço aí pro meu amigo Olha. Beto, pro seu irmão, um grande abraço. Mas é legal, você veja que você tá falando, comecei novinha. Novinha você é, até hoje. Ah, sim! Então, até aí Começou não tem bebê, nada não. né? Olha aí, Mas ó. deve ter começado criança. porque Criança. Nova até hoje. Uma criança. 28 anos tem um restaurante. Vai fazer lá. 28 anos agora em outubro. Que legal, que legal. E Ô, tem, Dani. olha uma coisa, um dado Sim. interessante, né? Que é muito raro, inclusive, da gente ver. Mas a gente tem uma funcionária que está conosco há 27 anos. Que legal. Que é a nossa chefe do Sushi Bar, Que a Cristina. legal. Olha só, cara. Olha que legal. Interessante. viu? Muito legal. História incrível. E quando é que você foi para a Índia? Conta essa história pra gente. Menino, eu já estava nesse mercado de terapias, né? Já atuava e tudo. Trabalhava também com treinamentos em empresas, né? Levando inteligência emocional, que o Eduardo faz um pouquinho também. Mas eu sempre senti uma falta muito grande de um resultado mais, digamos assim, efetivo e sustentável, sabe? Para as pessoas. E eu falava assim, gente, mas o que está faltando? Eu sempre ficava, né, Uhum. intrigada com isso. E aí, quando o Dr. Amit Goswami, né, que é o meu orientador hoje do doutorado, ele é pós-doc em física nuclear. Ele sabe bem pouquinho, não Mas estudou pouco. muito. E aí ele lançou o mestrado e o doutorado lá na Universidade de Jaipur, na Índia, Tecnologia de Jaipur. E aí eu falei, foi uma coisa assim tão doida, porque eu não pensei, eu falei, eu vou fazer. Eu não sei como vai ser, se eu tenho que ficar lá Se eu um tenho que ir ano, pra se eu lá. tenho que mudar para lá, se eu tenho que, né, se eu tenho que ficar indo e vindo. Eu vou fazer, botei na minha cabeça e falei, eu vou fazer esse negócio. E aí, olha só que interessante, foi lá que eu tive a minha resposta. Né? Que era justamente a minha dúvida que me intrigava. Por que as pessoas não têm um resultado assim maior? Né? E aí lá eu entendi o que é a saúde integrativa. Olha só, Que interessante. não é a saúde multidisciplinar, é a saúde integrativa, que é o quê? Você integrar todos os corpos que compõem o ser. Que é o quê? O corpo vital, que é isso que eu falei, né? Da energia, é o corpo físico, é o corpo mental, o corpo emocional, sistêmico e espiritual. E aí eu falei, caramba, quando a gente trata, então, o paciente de forma integral, você não vai trabalhar somente todos esses corpos, mas você trabalha também a consciência desse paciente. Porque você vai conscientizá-lo
de por que ele ficou doente, porque a gente busca lá na origem, né, a causa do efeito do sintoma para curar definitivamente. E essa pessoa não só vai ficar, né, vai reequilibrar todos os seus corpos, como ela vai entender o que é se manter saudável. Legal, olha só. Porque o que eu pensei? Eu falei assim, o interessante não é você curar alguém ou, né, reequilibrar o corpo, a mente, mas essa pessoa não ficar mais doente. E aí que surgiu a metodologia que a gente trabalha hoje lá na clínica, né? Que na verdade ela foi evoluindo, né? Não, ela hoje não é como quando começou. Sim. Então a gente está sempre evoluindo, eu estou sempre buscando, pesquisando, me especializando, né? Para a gente poder estar refinando cada vez mais a metodologia. E agora não sei se vai ser outubro, se vai ser novembro, mas agora no final do ano a gente vai lançar a formação do terapeuta quântico integrativo com a metodologia Niroda. Porque eu falei, a gente tem que multiplicar esses resultados, né? Assim como a Dani faz esse trabalho brilhante, né? De estar levando aí para várias empresas de saúde, né? Todo esse trabalho maravilhoso dela. A gente precisa expandir também esse conhecimento e formar outros terapeutas. Mas já tem uma sociedade para isso, uma associação? Não. Não? Não. E por que você não cria? Olha aí, Zé, olha tem aí. que não Daí. faz? A ideia Por que não tá aí, parte tem que daí a começar. criação Olha, a de minha uma- mentora está aí na minha É, de uma frente hoje. associação? Maior É isso? prazer. Que já entende Maior muito prazer. bem do assunto. Que, aliás, eu tenho um amigo, me ligou essa semana, sim, apaixonado pelo seu trabalho e pelo que ele vem fazendo, que é o amigo Ronaldo Monte Rosa, né? Ronaldo, querido. Então ele está assim, achando o máximo e ele tem, a mãe dele parece que está com 90 e alguns anos, 93 né? anos. E ontem eu a vi até ele com ela na piscina e tal. Foi uma bem, gracinha, bem legal. os Então, dois. eu acho que aí Olha só. o Ronaldo está buscando essa idade, né, que a mãe chegou, assim, até com mais qualidade de vida. Sim, É isso. com certeza. Muito bem. Eu queria agora da Dani Feitosa uns números aqui que eu achei assim uma coisa fantástica. Os números, determinados números, perdão, sobre a saúde. São 25 mil empresas de saúde só no Distrito Federal. 140 mil empregos diretos. E, mais importante, para nossa alegria, 78% dessas pessoas no Brasil são mulheres. É isso? Exatamente. Uma confirmação importantíssima, porque olha aqui, a gente já tem hoje no Brasil 52% do sexo feminino tomando conta da gente. Agora a gente vem 140 mil empregos diretos no Distrito Federal. Distrito Isso é Federal. É muito emprego. um baita de um orgulho para nós. E 25 mil empresas somente no Distrito Federal da saúde. Então, isso é importante, são números que eu queria que você confirmasse para a gente e desse aí o seu aval desses números. Então, eu estou na saúde há 31 anos, né? Fui muitos anos de operadora. Eu comecei a trabalhar na saúde no DF, na Golden Cross, né? Lá em 93, que Sim, realmente Golden Cross. era a operadora de saúde que atuava aqui no DF, né? E aí depois fui convidada pelos empresários para assumir o sindicato. Já estou lá há 20 anos. O sindicato tem 35 anos, completou este ano. Então, neste período, uma série de categorias incorporaram a nossa representação, porque era o sindicato dos hospitais, e passou a ser o sindicato dos hospitais, das clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, Olha só. home cares, credenciadas ao Detran. Então, é uma capilaridade, é um universo enorme. E eles foram incorporados assim, pela carta sindical? Pela carta sindical. Legal. Tá? Então, a representatividade dela é exata e é corretíssima, que ela representa não só a entidade, mas como ela assina as convenções coletivas de todas Exatamente. essas bases. Tem um peso gigantesco, É. né? Até mesmo para a economia do DF, né? Sim, sim. Exatamente. Imagina você negociar com os sindicatos laborais que representam aí mais de 250 profissões. Porque hoje no hospital nós temos o serviço de lavanderia,
nós temos o serviço de alimentação, então hoje tem chefe de cozinha, nós temos os engenheiros elétricos, de alimentação, engenheiro mecânico, nós temos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutrólogos, nutricionistas, e aí vai. Então, uma empresa de saúde hoje, um hospital especializado em saúde hoje, ele consegue agregar lá mais de 250 profissões. Nossa. Então, isso É traz muita para o gente. sindicato uma responsabilidade muito grande, né? sim. E uma representatividade, né? Porque você, Dani, você, eu diria até, e a gente está próximo das eleições, você elegeria aqui facilmente Então, alguns políticos, né? Tanto na esfera exatamente. federal como na estadual, porque Exatamente. 140 mil empregos diretos Diretos é muita gente. representa quase 400 mil no seu total, né? Sim. Familiar. Sim. Então Verdade. é uma briga. É um Neguinho número. tem que respeitar É um você, número. Dani. Eu montei recentemente no sindicato, porque eu acho que, como você falou, eu amo números, né? Eu acho que a partir dos números você consegue desenvolver uma série de projetos. E a gente tinha muita dúvida, né, do grau de representatividade. Por anos eu trabalhei com uma impressão de 15 mil empresas. E nos últimos anos, com essa proximidade, trabalhando junto ao CODESE, me ofereci para voluntariamente trabalhar em mais de um governo de transição, para conhecer um pouco mais, porque, como eu disse, o serviço público interfere, de certa forma, grandemente no serviço privado, né? Então, eu tive que criar algumas horas do meu dia para voluntariamente oferecer a minha mão de obra para estar perto de várias secretarias para entender um pouco mais sobre o nosso mercado e trazer para o meu empresário uma série de inovações e propostas para que a gente sobreviva e cresça cada vez mais, né? Nós tivemos aí 2 momentos muito difíceis na saúde, não só do DF, mas do Brasil e do mundo, com a pandemia. Algo inimaginável, né, do ponto de vista humano mesmo, né? A gente aprendeu muito, sofreu muito, perdeu muito e sobreviveu, né? Então a gente precisa primeiramente dar graças a Deus, né, por estarmos aqui. Muitas famílias foram ceifadas por essa doença e neste período a gente sofreu muito porque a gente sabia muito pouco sobre tudo isso, né? E aí nós tivemos agora recentemente a nossa endemia de dengue. Que a dengue, a gente já convive com dengue há séculos, mas essa dengue foi uma dengue séria como dessa vez. muito forte, né? Então eu acho que é isso, a gente se aproximou muito do governo e a partir disso eu comecei a obter mais dados. E para minha surpresa, nos últimos anos eu identifiquei que representávamos aí 25 mil empresas, sendo pequenas, médias e grandes. Sim. E que abaixo desses quinés tem hoje no Distrito Federal 140 mil empregados CLT, representando aí a segunda maior área da economia do Distrito Federal, estando aí atrás apenas do comércio com 180 mil. Então, realmente é um dado incrível, Sim. Impressionante. E mesmo com todas as dificuldades, né, como estou na saúde há muitos anos, a gente vem com uma crise econômica desde 2011. Né? Passamos pela pandemia, que também não foi fácil. Né? Os ambulatoriais foram suspensos. Imagina quem tinha uma clínica ambulatorial, a própria Agência Nacional de Saúde, por segurança, suspendeu os atendimentos. Você fez um comentário que eu acho muito interessante, que eu gostaria de comentar, sobre as filas. Né? Nesse período de pandemia, nós realmente tivemos que optar por tratar paciente grave. Né? Então, poucas doenças foram diagnosticadas e tratadas naquele período. Então, pós-pandemia, nós temos aí filas faraônicas, não só no serviço público, mas como no serviço privado, porque muitas pessoas deixaram de ir aos médicos e terem naquele momento ali diagnósticos de doenças graves. Então, hoje o índice de pacientes com câncer é absurdo, porque elas deixaram de tratar, né? Foram mais de 2 anos, né? Sem um tratamento, sem um diagnóstico. Então, aqui no Distrito Federal, nós acumulamos no serviço público 30 mil cirurgias. Nossa. Quais são os maiores problemas? Você diz sobre as filas, você diz do câncer. O rim, a hemodiálise, também parece uma fila. Então, essa é uma área muito delicada, né? Os empresários têm investido mais nessa área, mas é uma área que tem um custo muito alto.
né? E a gente percebe o seguinte, eu até tinha colocado uns pontos que eu não posso esquecer de dizer, que é a dificuldade de empreender no Brasil, Sim. né? São muitas as dificuldades, né? Primeiro, você constrói a sua vida como ser humano, seu CPF, você pegar o seu CPF e colocar em jogo Sim. a sua vida, a sua estrutura, o seu patrimônio, Tudo, a sua né? família para empreender. Então, quando eu falo do empresariado, eu falo com muito entusiasmo, porque tem que ser muito corajoso, né? As dificuldades, elas são muito grandes, né? Então, assim, não há incentivo fiscal, alto índice de impostos. O empresário no Brasil é visto como bandido, quer dizer, as autoridades, os órgãos governamentais não veem o empresário com bons olhos. Então, assim, empreender é um grande desafio. Então, ver que um setor, com todos esses desafios que a gente vem atravessando de 2011 para cá, ainda cresce diariamente, ainda acredita, ainda investe, eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Bom, eu comecei a minha vida como empresário em 1971, no Distrito Federal, quando inaugurei o Conjunto Nacional Brasília. Você falou um negócio aí interessante sobre a dificuldade do empresário, sobre a fiscalização e tudo mais. Essa semana, nós tivemos aqui o Jael Silva, que é o presidente do Sindobá, e ele fez uns comentários que estava acontecendo de uma fiscalização muito ostensiva nos bares e restaurantes. Eu até pedi ao secretário Ney Ferraz, que é um cara assim, muito atencioso, muito de fácil acesso e tudo mais, que fizesse a fiscalização. Nós não somos contra fiscalização nenhuma, desde que ela seja legal. Então, eu acho que não precisa ter esse aparato à noite, numa fiscalização em bares e restaurantes, tirando ali o movimento daquela entidade, daquele comércio, e trazendo assim uma insegurança muito grande aos outros. E parece que a coisa deu uma amenizada muito bem. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, governador, que está sempre atento a isso. E essas preocupações vêm em todos os comércios, né? Você pega a saúde, mas em todos os comércios, você que vem da área comercial de restaurantes, né? Então, é um sofrimento. Eu queria, Dani, que você falasse um pouquinho mais aí da sua profissão hoje, do que você realmente está fazendo, da sua clínica. Pode fazer até uma propaganda da sua clínica, entendeu? Sei que você não precisa disso. Antes de eu entrar na clínica, eu vou fazer um comentário também, que você falou e a Dani também falou, muito bem falado, em relação às filas, né, que a gente tem hoje na saúde, que são absurdas, né? E uma das soluções que a gente vê, né, para que essas filas sejam diminuídas e as pessoas recebam um tratamento, né, o quanto antes, são as PICs, que são as práticas integrativas complementares da saúde, que o governo tem investido muito, inclusive. Depois eu quero conversar com a Dani, bater um papo com ela sobre isso, porque a gente tem um projeto, né, em que a gente uniu a saúde integrativa com a medicina regenerativa. E esse projeto é um projeto que vai, com certeza, diminuir essas filas, né, que a gente tem, porque os tratamentos eles são mais rápidos, né, não tem pré-operatório, pós-operatório, não tem nem operação. Né? Vai tratar na base, né? Vai tratar exatamente na origem e a medicina regenerativa com a célula-tronco, né? Sim. Que aí você tem, que é principalmente na parte óssea, né? Todos esses problemas, né, que as pessoas têm, que é muito, né? Problema de dores, né, em coluna, né, joelho, quadril, não sei o quê. Então você vai lá, faz. A gente tem casos de pessoas que andavam em cadeira de rodas e resolveu sem a operação. Né? Então tem esse projeto. Mas, aliás, você falou um negócio aí, eu estou me lembrando de uma amiga nossa, muito presente, que fez uma cirurgia agora de coluna, e 2 dias depois estava passeando aqui, né? A Laurinha. Não, a Laura é impressionante, né? Ela tem uma energia 360 graus. Olha aí. Porque ela fez uma cirurgia numa vértebra bem próxima ao quadril, né? Uma cirurgia complexa e, para nossa surpresa, dias após a cirurgia, ela estava conosco em evento. Eu falei...
Mas, assim, não que ela esteja fazendo certo, tá? Eu não posso dizer que está certo, Vamos não. Vamos puxar a orelha dela depois. Ela recebeu uns puxãozinhos de orelha, né? Porque eu acho que parte do resultado da recuperação cirúrgica, principalmente, é o repouso pós-cirúrgico, né? Então, assim, não dizendo que ela está certa. Pois é, mas ela, 2 dias depois, eu estive na casa dela, convite dela, até no domingo, tá ela lá sentou, já tomando um vinho, eu digo, que cirurgia é essa? Mas é porque a cirurgia hoje também é muito moderna, né? Sim, Então, sim. E a Dani fácil. tocou num ponto aqui que hoje nós temos 25 mil clínicas, pode-se dizer assim, né? 25 mil empresários da área da saúde. Quanto Brasília melhorou na área da saúde, né? Igual você disse que anteriormente você viajava para fazer uma cirurgia. Hoje nós temos redes aqui de hospitais. Sim, que hoje você não precisa sair de Brasília. Sim, Detalhe para ninguém assim, né? Não. Hoje, estava até vendo hoje uma reportagem dizendo que o Brasil tem atraído pessoas para o turismo da saúde. Fazer cirurgia aqui no Brasil. Isso Olha só, mesmo. é barato e bom. Olha, vou te dizer, a experiência no Hospital de Olhos, eu vou dizer da minha experiência, né? O hospital tem 4 anos, um projeto de amigos. Os médicos querem empreender, mas tem as dificuldades da área de gestão. Nós somos profissionais de gestão, Sim. eu, meu irmão e mais 5 sócios. E a gente desenvolveu esse projeto e construiu o hospital do zero. E aí a gente trouxe 35 médicos para empreender conosco lá no Hospital de Olhos do Distrito Federal. E o que a gente tem percebido lá é justamente isso. O turismo da saúde tem crescido muito no Brasil. Sim. E não é diferente em Brasília. Então, eu recebo pacientes do mundo inteiro para operar conosco. Olha aí. Nossa. Tá? Cirurgia de Aqui catarata, em Brasília, cirurgia né, Dani? refrativa, transplante. Lá no hospital a gente faz, inclusive, transplante de córnea. Então, eu tenho recebido, não só do Brasil, pacientes dos arredores de Brasília, mas da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente tem um grupo de profissionais, assim, de altíssimo gabarito lá, profissionais já muito renomados aqui no Distrito Federal. E isso tem atraído muitos pacientes para vir operar no Distrito Federal, não só na área oftalmológica, mas eu acredito que em todas as áreas. Então, a gente sofreu muito com esse nome que foi nos dado a um período que a melhor saúde de Brasília era a ponte aérea. Ponte aérea. Nossa. Mas Brasília hoje não deixa a desejar Desejar, em né? absolutamente nada, né? Que coisa Tudo, boa. robótica, inteligência artificial, cirurgias minimamente invasivas, em todas as áreas da saúde. E esses 35 profissionais de alto gabarito. com Todos, certeza. né? Eram médicos que já atuavam em várias unidades da oftalmologia aqui em Brasília, mas eram donos de clínicas. E o sonho desses médicos era ter um hospital para que eles pudessem fazer suas cirurgias e fazer seus investimentos e trazer o que há de mais moderno em oftalmologia. Então, a gente acabou criando esse projeto, Parabéns. desenvolvendo esse projeto e fazendo acontecer. Parabéns, é Parabéns. muito Maravilhoso. simples. Eu fiz a cirurgia há 12 anos atrás. Então andava com aquele monte, onde é que viajava, você pegava caixinha de óculos, aquela coisa. Óculos é um horrorosa, sofrimento. Pendurava, aquele negócio feio. Então, a minha vaidade não permitia isso. Aí eu fui fazer a cirurgia. Eu nunca vi um negócio tão simples como a cirurgia da vista. É Sem muito dor, sem nada. tecnológico. Não dor, não, você não vê nada. Que loucura, Fábio. Uma coisa Dependendo do impressionante. procedimento, são 3 minutos. Que Né? loucura, gente. Para uma cirurgia de Sim. catarata, por exemplo. Olha né? só, que interessante. Depende ó. muito do paciente, mas obviamente, em média, um olho, né? Por segurança, a gente faz um olho Sim. para depois agendar o outro olho. 3 minutos. Olha só. É muita Gente. tecnologia envolvida. Agora, tem um porémzinho aí, porque a gente fala o seguinte: quando você vai fazer, te oferecem uma lente nacional com custo baixíssimo. E te oferecem uma lente estrangeira, importada, com custo bastante elevado. E a gente entendeu. Eu, por exemplo, usei a de custo elevado, porque eu fiquei com medo. Falei, olha, se eu vou fazer isso agora, Vai eu vou que, fazer né? com o melhor logo, né? Mas Então, é um negócio olha, assim a que... catarata não é uma cirurgia para tirar a opacidez do cristalino. Ele não trata grau, tá? Eu troco... Nós temos 2 lentes dentro do olho, né? Uma que é da visão, né? Onde tem ali os graus e as refrações. E a gente tem a primeira lente, que é a que embaça, que todos nós teremos, né? Sim. É o processo natural de envelhecimento do nosso organismo. Na catarata é um processo... Pode acontecer por pancada, né? Sim. Mas, em tese, ela acontece ao longo da idade.
Então, assim, a cirurgia de catarata, ela não mexe com grau, né? Se eu uso óculos, eu vou continuar usando óculos. Ela não trata essa questão especificamente. E muitos pacientes querem aproveitar essa cirurgia para deixar de usar óculos. Aí sim. Tanto é que esta cirurgia é coberta pelo plano. Sim. A cirurgia de catarata. Mas a cirurgia para trocar a lente, né, para resolver o seu problema de refração, que às vezes você tem mais de um, aí tem a lente monofocal, bifocal, trifocal, e é aí que vem o custo. São lentes importadas, né? No hospital a gente trabalha com várias tecnologias, a gente trabalha com Johnson, com Zeiss. Então, são lentes realmente caras, que não são cobertas pelas operadoras. Então, às vezes, o paciente opta por aproveitar aquela oportunidade cirúrgica e já trocar a segunda lente, que é a que vai corrigir a sua refração. Eu, na verdade, eu tinha aquela deficiência da idade, né? Você vai diminuindo a visão pela idade. Então, só tive aqui. Operei, então enxergo hoje mais do que devo. Chega até demais já. Felizmente. Tem um probleminha, só quando está meio nublado, mais escuro, a gente tem um pouco de dificuldade. Causa um pouquinho de reflexo. Mas, né? Olha só. Mas não mais. É incrível. Leio que tudo. bacana, que bacana. Eu até brincava na época, ainda era fumante quando fiz. Eu lia aquela letrinha do cigarro. É perigoso. Tem isso eu leio. E não tomava vergonha de parar de fumar. Parar de fumar. Mas graças a Deus, tem 5 anos. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Coisa abençoada. Que maravilha, viu? Ô, Dani, e lá na Índia, tem alguma coisa que você aprendeu assim e falou, isso poderia ter no Brasil e não tem ainda? Então, lá na Índia a gente tem a medicina indiana, que é a Ayurveda, né? Que é uma medicina, assim, de tratamentos naturais, que tem no Brasil, mas assim, muito pouco, né, ainda. Poderia ter mais. Poderia ter mais, sim. Inclusive, eles têm lá uma linha de cosméticos bem interessante, que é tudo, né? Tudo natural, porque não é divulgado, né? Mas a gente sabe que esses cosméticos que a gente compra, né? Nessas lojas, tem muito sulfato, né? Tem muito metal pesado, tem muito alumínio, né? Que é um metal pesado, tem parabeno, enfim, tem muitas, né? Muita química que são prejudiciais. Então, a gente faz, um dos tratamentos que a gente faz lá na clínica é o detox, né? Uma das fases, né? Porque, na verdade, a metodologia é uma só. E a gente trabalha de forma integrativa, então a gente trabalha tudo, né? Então, se a pessoa tem uma questão emocional, a gente vai tratar. Só que junto com a questão emocional, muitas vezes já teve um impacto no corpo físico, a gente vai tratar também. Tá todo mundo contaminado. Eu até falei ontem, eu estava fazendo os testes de biorressonância numa paciente, eu falei assim, não se assusta, tá? Porque ela é toda impressionada. Ela, Dani, deixa eu te falar, se eu tiver alguma coisa, não me fala, porque eu sou impressionada. Eu falei, menina, relaxa, deixa eu te falar, tá todo mundo contaminado, tá? Não teve nenhum paciente a partir desse princípio, até né? hoje não teve nenhum que veio aqui e falou assim, nossa, tá limpinho? Não tem nada. Não tem. Tem, todo mundo tem. Claro que varia, né? A gente trata, assim, de uma forma muito específica, né? Metais pesados, os parasitas, né? Então, varia, mas todo mundo tem. Tá todo mundo contaminado. Toxoplasmose, então, 98% da população. Vou parar por aqui, né? né? E aí... Vou fazer então, a sua paciente. A medicina indiana é maravilhosa, né? Maravilhosa. Tem tratamentos, né, com os óleos, né? Os óleos, esses óleos essenciais, esses... Tem as massagens, né, gente? Sim. Quando você vai para a Índia, O que te levou a buscar essa medicina indiana? Menino, então, olha que interessante essa sua pergunta, porque várias pessoas já me perguntaram isso, né? Por que você foi? Eu falei, por que você escolheu? Aí eu falei, não escolhi, eu que fui escolhida. Mas é Olha isso. só. Não é? Eu que fui Por isso que a escolhida, gente é porque escolhido. você vai indo aquilo que eu falei. Eu falei, doutora Amit lançou o mestrado e o doutorado, eu falei, eu vou fazer. Tipo assim, sabe uma coisa de doido? Assim, menina, como assim? Você nem se programou, você sabe quanto custa, né? Você sabe se vai ter que mudar para a Índia? Eu falei, eu vou fazer, botei o negócio na cabeça, né? E aí hoje eu tenho essa consciência. Eu falei, gente, a coisa foi acontecendo de um jeito, sabe, Dani? Quando vai uma coisa puxar outra, puxar outra, puxar outra. Quando é para ser, né? E aí quando você abre o olho, eu falo, hoje eu olho, eu tenho muito orgulho, né, da metodologia, porque, assim, foi Deus, né, gente? A gente Claro. recebe essas coisas. E eu falei assim, gente, que privilégio eu ter recebido isso, né?
e tá podendo aplicar poder nas replicar pras pessoas pessoas e também, poder ver. É Então, incrível. assim, é uma alegria tão grande que eu falo assim, eu tenho que multiplicar isso, por isso que a gente vai lançar. Inclusive, na verdade, não foi uma coisa que surgiu assim da minha ideia inicial, mas foi uma paciente que eu atendi do Macapá, de Macapá. Ela teve muito resultado. Todos os pacientes têm, né? Se for entrar aqui nos resultados dos pacientes, vai ficar uma semana aqui falando, graças a Deus. Mas essa paciente, ela ficou bem impressionada, assim, porque ela teve uma mudança de vida, assim, absurda. A vida dela, sabe, mudou do vinho para água. E aí, quando ela terminou o tratamento, ela falou assim, Dani, eu quero fazer isso que você faz. Interessante. Então, eu vou te fazer um convite. Olha! Vou te fazer um desafio aqui. Agora? Agora. Agora. Para não ter nem como dizer não. Parabéns. Olha, não é para dizer não. Então, Atenção. atenção. A minha querida, amada, inspiradora, Janete Vaz, é uma das sócias do Laboratório Sabin, Uhum. uma mulher além do nosso tempo, né? Que com ontem certeza. fez 70 anos de idade. Demais. E me inspira muito e sempre me motiva muito a ir além. Né? Então, eu sempre me sinto no compromisso de fazer a mesma coisa, porque alguém pensa e acredita no Sim. que eu faço, né? E no meu potencial. Então, escutando você falar um pouco e vendo toda essa sua alegria, né? Em fazer o que você faz, que é levar o bem, né, para as pessoas, Sim. ela escreveu um livro. Ela participou de um projeto chamado Mulheres, né, na Saúde. Lançou um livro o ano passado. E a gente está criando agora a segunda edição desse livro, por uma editora de São Paulo, que chama Mulheres na Saúde. Eu até trouxe aqui. O Poder de uma História. Né? Uhum. Então, eu estou te convidando para ser coautora desse livro. Oba! E escrever um Que capítulo. moral, hein? Nossa! Escrever um Dani. capítulo desse livro. É um Prazer. livro que estarão várias mulheres que atuam na área de saúde, contando um pouquinho da sua história, porque eu acho que é isso, a gente precisa multiplicar aquilo que a gente ganhou de Deus, Sim, né, primeiramente. verdade. Então, é uma oportunidade, né, que a Janete me deu de ser coautora desse livro, Mulheres na Saúde, O Poder de uma História, da editora Líder. Tá? Esse projeto vai ser lançado agora e a gente vai lançar o livro no início do ano que vem lá em São Paulo. Depois a gente vai fazer uma aqui no DF também. Então, estou lhe convidando para fazer parte desse projeto e escrever com um certeza. capítulo desse livro, contando um pouco da sua história e Vou deixando o seu escrever legado com registrado o para maior milhares de prazer. Que mulheres. bacana. Aliás, eu quero Parabéns. Eu quero aproveitar para cumprimentar a minha amiga Janete, a qual eu tenho a maior admiração, porque eu as acompanho, tanto ela quanto a Sandra, desde que montaram o Sabin, né? Desde o comecinho, há quase 40 anos atrás. Então, eu as acompanho e tenho a maior admiração por elas. E os seus filhos hoje, que estão empreendendo em todas as áreas, que, aliás, estará conosco Isso, um dos filhos na próxima semana. verdade. Ai, que Estará Vai estar aqui com a maravilha. gente. Que Ele legal. e a Laurinha. Ai, que Eu maravilha. com a os gente convidei aqui. e Ai, que coloquei. maravilha. Então estarão conosco. Então, Janete, meus parabéns. Eu ontem vi a postagem da Sandra, sua postagem, comemoração fantástica, 70 anos. Eu já fiz isso há algum tempo atrás. É um garoto. E é um garoto, Um uma menino. garota, uma mocinha. Parabéns para você. E estava uma né? mocinha. Não, ela Olha. é uma cabeça brilhante. É uma coisa impressionante. Parabéns, amiga. Muito legal. Dani, obrigada pelo convite. Agradecer também a Janete, né, que está aí encabeçando esse projeto e dizer que vai ser um maior prazer, uma Nossa. alegria, né, poder compartilhar com vocês. É a maior alegria da minha vida, que é esse projeto, né, da clínica, do que a gente vai fazer daqui para frente, de expansão, né, fazer essa formação. A gente está com a ideia de abrir uma clínica em São Paulo, então tem muitas coisas acontecendo, né. Vai ter muita história para contar. Olha aí. E nós dois, Tá vendo eu aí, e ó? Jorge, somos os padrinhos. padrinhos. Exatamente. Já apareceu ela como Isso padrinha, tá mesmo, vendo? isso mesmo. Com certeza, Que coisa padrinhos boa. desse Maravilha. projeto. E olha Mas eu acho que é sobre Legal. isso, né? A gente não pode guardar só para nós, Sim. né? A Não. experiência. Quando eu fui convidado para esse projeto, me deu um frio na barriga, né? Que eu comecei a pensar, porque a gente nunca para pensar como que a gente chegou até aqui, né? Eu tava falando com o Fábio esses dias no Instagram
Ele postou uma frase que eu gostei muito, falando para ele, amigo, as pessoas querem o que você tem, mas elas não querem fazer o que você faz, né? Tem que ter muita disposição, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita determinação, porque não é fácil trilhar esse caminho, essa jornada, né? Não. Mas, assim, eu sempre vi as dificuldades como oportunidade, né? Eu nunca parei no vitimismo, naquela, não vai dar. O não, para mim, faz parte. O não eu já tenho. Eu sempre penso assim, o não eu já tenho. Eu vou lá, né? Sou corajosa, sou daquelas corajosas. Meu primeiro emprego foi com a Abílio Diniz. Nossa! Primeiro emprego da minha vida. Eu tinha os 16 anos de idade. E meu sonho era trabalhar, porque era a única forma de mudar a história da minha família. Muito pelo contrário, né? As pessoas querem estudar e eu não tinha essa oportunidade de estudo, então eu tinha que buscar uma outra oportunidade. Então minha mãe dizia, minha filha, você precisa trabalhar. E aí, você precisa trabalhar. Então eu vivia pedindo emprego, 12 anos, 13 anos. A pessoa fala, não posso, no Brasil, se eu empregar você, você é preso. E aí a minha tia trabalhava na CIA Brasileira de Distribuição, né? Nossa. Que era a Companhia Brasileira de Distribuição, que já tinha sido Casa da Banha. Sim. E ela era da área comercial lá. E aí o Abílio Diniz, também como um cara de muito ensinamento, fora de tudo, criou um projeto que não se chamava Menor Aprendiz, mas que empregava jovens. E eu tive a graça, a felicidade de ter participado, através da minha tia Graça, que eu amo demais, desse projeto, e vinha da cidade ocidental, porque eu morava lá, apesar de ter nascido aqui em Brasília, eu morava na cidade ocidental, por questões econômicas mesmo, passava 4 horas no ônibus para chegar aqui em Brasília, né? Vinha 5, 4 da manhã, trabalhava ali no SAN, onde ele tinha o central de distribuição, de compras, e tive o prazer de trabalhar com grandes empresas, indústrias. Ali já era CBA. Então, Nestlé... Isso com 12 anos? Com 16. Com 16 já. Né? Com 12, como ela falou, a gente sempre trabalha informalmente. Já vendia Formalmente. abacate na feira, fazia unha, era babá, empregada doméstica, de tudo um pouco, né? Mas formalmente, né? Carteira fichada, tá na minha carteira de trabalho, né? Que é incrível. Tá lá, a Companhia Brasileira de Distribuição, num projeto de menor aprendiz. E isso mudou a minha história, né? Eu estou aqui a partir desse momento, né? Dessa oportunidade que foi me dada. Então, assim, um cara visionário, né? Sim. Então, olha, só gratidão, né? Vou te dar um depoimento, então, sobre ele. Eu o conheci em 1971. Vocês não eram nascidas. Eu estava inaugurando o Conjunto Nacional Brasília como lojista e o Abílio Diniz inaugurando o Jumbo. Isso. Nossa, Minha mãe e minha tia trabalharam no Jumbo. Isso. E vou te dizer mais. Eu convidei a atual esposa Viúva, né, dele, Fábio? a Geise Diniz, para palestrar no almoço meu para outubro. O mesmo almoço que eu fiz agora mês passado. Então, ela é uma das convidadas. Olha só que felicidade. Nossa. E ela tá para confirmar, legal. né? Está para confirmar. Maravilha. Dependendo de agenda ainda. Sim. Uma forma. No Jumbo. Ela Pois faz- minha família toda trabalhou no Jumbo. Pois é, ela faz um Sim. trabalho muito bonito Legal. social, Nossa, sabe? incrível. A Geise faz um trabalho muito bonito social. E aí eu quero mostrar a gratidão que eu tenho de ter conhecido e admirado Sim. o empresário Abílio Abílio Diniz. Diniz. Olha só o exemplo que deixou aqui pra gente. Verdade. Né? Como é bom Olha isso, o currículo né? da Dani aqui hoje, Pois é. através É do uma Abílio. oportunidade. Por isso que a Foi gente uma tem que oportunidade, dividir. né? É uma jornada Uma inspiradora, oportunidade. né? Uma jornada inspiradora. É uma única oportunidade. Sim. Você pode mudar a vida de milhares de Olha pessoas. só. Então, a gente não pode guardar conhecimento. Eu Verdade. ontem tive a oportunidade de falar para a doutora Janice Lamas, que é outra pessoa que eu admiro muito. Uma outra mulher disruptiva na área dela, uma empresária incrível aqui de Brasília, tem uma clínica diferenciada. Ela é especialista em câncer de mama. E a mamografia feita por Janice Lamas é diferenciada, é outra coisa. Então, eu estava dizendo para ela ontem, no almoço da Janete, você precisa dividir o seu conhecimento. Porque o que você faz, ela está fazendo um estudo de gene de mais de não sei quantos mil cânceres de mama. Então, ela está deixando um legado, ela está construindo um trabalho que precisa ser disseminado o máximo possível. Ela vai estar conosco no livro. Que legal. Vou conhecer, então. Então, Que você vai maravilha. adorar. E depois de um tempo, igual você falou, é deixar legado. É. É deixar legado. É. O dinheiro é bom, é maravilhoso, é.
Mas você deixar um legado, igual você falou do Abílio, Nossa, não tem preço. isso não tem Deixa preço. legado. Não. Isso não tem preço. Deixa legado. Olha que maravilha, né, Fábio? Cara, é um cara assim que foi para o Brasil diferenciado. Não, Diferenciado. eu estive na sede do Pão de Açúcar, depois de muitos anos já em outro. Eu trabalhava já num plano de saúde e a minha função era abrir unidades nos estados, né? Sim. E acabei indo a São Paulo e tive a oportunidade de ir na sede, que eu não tinha tido essa oportunidade. Incrível, você entrava na portaria, já tinha uma área para o funcionário ali com squash. Olha Isso só. eu estou falando Gente, em 94, 95. meu Deus, Olha 30 só. anos atrás. Você entrava assim, todo mundo já com roupa de malhar, porque ele era um cara muito Ele Ele era voltado, do É. né? esporte, Ele era né? do esporte, Então né? você entrava assim na recepção principal ali em São Paulo, embaixo era uma academia com todas as atividades que você pode imaginar, natação, Olha só. para os funcionários. Então você via aquele pessoal despojado, Alegre. alegre. Era uma cabeça muito à Feliz. frente do seu tempo, né? Feliz! Então, é por isso que a empresa deu certo. Aí Tinha vou fazer funcionários uma- felizes. Aí vou fazer uma pergunta dentro da saúde, quero uma colocação de vocês. Tem coisa mais difícil, mais complicada do que os exames nos centros muito gelados? Presta atenção. A gente já com uma idade, a pneumonia está próxima, né? Do idoso, a pneumonia está bem próxima dele, né? E o que a gente vê, e aí eu cito o caso do Abílio. O Abílio vinha, eu tinha visto ele nas matérias, eu seguia ele, de repente, hospitalizado com não foi uma pneumonia, alguma coisa mais grave, mas oriunda de gelo. Ah, ele sim, estava viagem. É, Viagem. tava- Ele Ele estava de uma esquiando em viagem Aspen, né? Tava na neve, né? Então, eu queria saber o seguinte: não É tem uma jeito obrigação. de esquentar um pouquinho isso, não? Então, as instituições de saúde, elas seguem a RDC 50 do Ministério da Saúde, né? Qualquer empresa no Brasil, na composição, você precisa seguir as regras da RDC 50. E uma dessas regras é ar-condicionado central, né? E você gerir ar-condicionado central, mas tem um motivo pelo qual, tá? Não é só por ser gelado, ser gelado, não. É porque realmente é o controle de bactérias contaminação, e contaminação. É. Pois é. Aí você Porque controla a bactéria. no calor, elas Se dissemina mais. proliferam muito Muita rápido. rapidez. É. Sim. Então, por isso que um centro cirúrgico ele é tão gelado. E, além disso, eu tenho um aparelho no hospital cirúrgico que ele está ligado no ar-condicionado desde o dia que eu abri o hospital. Olha Tem- só, não para. Agora, dia 17, eu faço 4 anos de abertura do hospital, 17 de agosto. Tem 4 anos que esse Direto? ar-condicionado está ligado direto, porque esse aparelho não pode ficar sem um sistema de refrigeração. Nossa. Então, da saúde, a gente tem essas questões, né? Dependendo, por exemplo, um aparelho de ressonância magnética, Sim. um aparelho de tomografia, por que aquele ambiente é tão gelado? Tem um motivo científico, né, para que aquilo esteja daquela forma. É sofrimento, né? Eu não me permito estar num restaurante, Com num aquele momento frio. de lazer, Gelado. um picolé. Congelando, Aí eu já congelando, não não quero. É. Entendeu? Agora, a área de saúde não Por isso que tem eu desliguei aqui o ar-condicionado quando vocês chegaram. É que é gelado. E mulher tem mais frio que homem, É isso, né? é verdade. É mesmo, mulher mais gelado. friorenta. É verdade. Mas é porque vocês são mais quentes naturalmente. Né? Ah. Mas eu queria trazer um dado, se vocês Sim, me com permitem. A certeza. gente Claro, fala um pouco sobre. Vou falar um pouquinho aqui do que está sendo feito no Distrito Federal na saúde pública. Sim. Eu acho que isso aqui é um ponto muito interessante, né? Apesar de ter colocado aqui a fila de 30 mil cirurgias acumuladas, o governador Ibanez, através dos projetos nossos do CODESE, em parceria com a Secretaria de Saúde, através da secretária Lucilene, que é uma mulher também incrível, que está ali fazendo um trabalho muito diferenciado, né? Eu acho que o governador, ele assumiu algumas áreas já bem debilitadas ao longo dos anos, né? Então, é muito difícil. A Secretaria de Saúde é uma cidade, gente. É muita coisa para gerir. É mão de obra, é muito insumo. Fora isso, a questão da população que vem de fora. Quer dizer, você trabalha com... Hoje, o número do DF, a gente está em torno... O último dado do IBGE de 2022, nós tínhamos 2.900.000 habitantes. Recentemente, eu vi que estamos aí em 3.400.000. E a secretaria chega a atender quase 8
milhões de pessoas mês. Nossa. Porque vem gente de tudo quanto é lugar, né? É muita Então a gente precisa ter essa consciência. Por isso que é tão difícil mesmo gerir, né? Você tem recurso para um número e tem que gerir 3 ou 2 vezes mais que o E planejado. por ser universal, a gente não pode excluir. Não pode excluir, né? Então, com relação às cirurgias, o governo federal também criou um projeto chamado Público-Privado, onde concedeu aos estados uma verba extra para que nós enfrentássemos as filas. Então, das 30 mil cirurgias que acumulamos com a pandemia, nós já fizemos quase 20 mil Olha cirurgias só, aqui que no Distrito maravilha. Federal, tá? Nossa, De todas as bastante áreas, Sim. né? Oftalmológica, cirurgia geral, cirurgia ginecológica, cirurgia ortopédica, cirurgia cabeça e pescoço. Então, assim, o CODES, inclusive, no software, né, que a gente divulgou essa semana lá no BRB com o governador, a gente criou uma plataforma para que a população saiba, conheça esse aplicativo e veja em que pé nós estamos, né? Então, a gente saiu de 30 mil há 2 anos e já estamos aí com uma diferença só de 10 que mil coisa cirurgias boa. para fazer. né? E o CODES faz um trabalho fora do Fantástico. comum, né? Mas esse problema da saúde aqui, isso não é novo, né? Isso já Não. vem de anos e anos. Aqui nós temos, nas satélites nossas, mais próximas das saídas, casas feitas de hotel, onde as prefeituras trazem seus doentes, mantêm ali para serem atendidos na rede pública. É um negócio, assim, Exatamente. assustador. Assustador, Fábio. Quer dizer, vem, o paciente é da cidade, não vou nem citar nome, né? Cidade vizinha, ele vem para cá, tem uma casa alugada Sim. pela prefeitura, ele fica ali esperando uma vaga no hospital. E a gente público do recebe Distrito pacientes Federal. do Brasil inteiro, Então, até quer dizer, fora isso do gera- país. Fora do país também, né? Isso gera um custo altíssimo para nós e gera um problema, porque se aumenta o número que você tem os dados. Porque de você atendimento. imagina a logística disso, né? Você trabalha com capital humano, com mão de obra, Sim. para atender 3 milhões de habitantes. Aí você tem que atender 7 milhões de pessoas, né? Nossa, não tem estrutura. Não né? tem estrutura, não tem insumo, não tem mão de obra, nunca vai ser suficiente. Por mais planejamento que você Sim. tenha, você não tem como fazer a coisa acontecer porque foge do seu controle. E como você falou, é um direito constitucional, você não pode simplesmente recusar o atendimento. Então, interessa veio da Bahia, do Rio de Janeiro, você está aqui, está no pronto-socorro, você vai ser E aí, atendido. Dani, Nossa. esse projeto do governo federal, os hospitais públicos particulares, eles recebem um valor para fazer essa cirurgia? Seria isso? Então, aí o que foi feito aqui no Distrito Federal, né, para dar a maior lisura possível? Sim. Foram feitos editais, os valores são valores SUS, né, são os Sim. valores públicos. Bem abaixo, Realmente é um projeto onde o privado também entra com essa consciência Parte e social fazendo mesmo, a parte social nessa mão, cirurgia de R$900 com tudo. Então, é realmente um ajudando o outro, Sim. né? Então, o governo liberou uma verba. Aqui também a vice-governadora, até quando era ainda deputada federal, ela também havia conseguido um recurso para a gente fazer as primeiras cirurgias, umas 3 mil cirurgias. Conseguiu R$20 milhões, nós fizemos no início de 2022, 2023, fizemos as primeiras 3.800 cirurgias, e aí depois o governo federal viu que esse é um projeto que dá muito certo, que era o que era mais rápido se fazer. Imagina a secretaria se reestruturar de mão de obra, de insumo, Sim. de material, de centro cirúrgico para fazer isso, e nós já tínhamos isso pronto, e aí deu muito certo, não só aqui em Brasília, mas no Brasil inteiro, e aí a gente já conseguiu eliminar aí da fila Que legal, partindo de mais Brasília. de 20 mil Partindo cirurgias. da vice da Nós, Celina inclusive, Leão. estamos... começou com um projeto dela, que pediu aos seus colegas deputados, a cada um deles R$1 milhão. Ela conseguiu, na época, reunir R$20 milhões. E aí foi visto, naquele momento, pela secretária, o que era mais necessário no momento. E aí foi lançado um edital, tudo público. E as empresas que tinham condições de arcar com aquela diferença, porque realmente, Sim. como eu falei, preço SUS, né? Você tem que pagar médico, tem que pagar material, você vai receber o paciente na sua unidade, né? Então, aquelas que estavam economicamente preparadas para atender esse pedido do governo
entraram na licitação e fizeram as cirurgias. Então, a gente fez essa primeira experiência, foi um case de sucesso, foi um case apresentado pelo governador e pela secretária ao governo federal, e a partir disso foi pensado num projeto a nível nacional, onde o Distrito Federal recebeu um recurso para dar continuidade ao projeto, e a gente já está aí se eu não me engano, concluindo o terceiro ano desse projeto, já cumprindo aí mais de 20 mil cirurgias. Que coisa boa. Olha que notícia boa, Fábio. Pois é, rapaz, tem coisa que a gente precisava até propagar mais isso. A gente não Exatamente. fica sabendo dessas coisas, né? Porque a gente só ouve, aliás, a notícia sempre só coisa ruim. Só coisa desgraça. ruim. Só Só coisa ruim, né? O bom a gente... Mas eu costumo dizer para a secretária o seguinte: você sabe o que você está fazendo aí, né? Sim. Ela recebe muita pancada lá, não é Imagino. fácil, né? Como você falou, uma categoria dessa elegeria alguém facilmente, né? Já fui convidada algumas vezes para assumir um cargo desse ou até para ir para a política, mas realmente não é o meu legado, não é isso que eu quero fazer. Prefiro estar aqui onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo nos bastidores, bem, não né? tenho esse tipo de vaidade, nem E quero, tá porque não muito tem bem, vida. Só bem. dá alegria para Só ele. alegria. Não tem vida, né? Então eu vejo assim uma pessoa que é super dedicada e que apanha muito da oposição, mas que está desenvolvendo um projeto incrível lá, né? Eu dou aqui todas as minhas palmas para ela, porque eu Maravilha. sei das dificuldades, estando no privado, com as facilidades que a gente tem, Sim. né? Já é muito difícil, imagina ela como gestora pública, recebendo uma secretaria sucateada, com falta de mão de obra, com falta de estruturação, né? Precisando de reforma, e continuar fazendo depois de ter sofrido uma pandemia e agora essa endemia de dengue. Então, são muito muitas guerreira. variáveis, né, que implicam no resultado final. Então, Temos por que isso- trazer ela aqui, né, Fábio? Parabéns Ela é para ótima. ela, parabéns para ela. Vamos torcer para que ela continue fazendo esse E trazer ela aqui trabalho. também, né, Fábio? Citado pela Dani. Vou já buscar para Sim. convidá-la. Silene Maravilha. Florencio. Que Parabéns maravilha. pelo Muito trabalho bom. que você está fazendo aí. Fábio, eu acho que a gente já poderia ficar aqui a tarde toda conversando. Né? Um bate-papo hoje sensacional. Gente, passou muito rápido. É muito verdade. bacana, né? Com essas duas mulheres incríveis aqui. Vou deixar as considerações finais para você deixar as suas redes sociais. Olhando para você vai olhar para aquela câmera e a Dani vai olhar para essa câmera aqui, deixar as redes sociais e falar Vou sobre os deixar a Dani projetos de começar. você. Pode falar para cá, Então, deixar suas redes. eu não sei nem qual que eu vou falar, né? Eu vou falar primeiro como representante do segundo maior sindicato patronal do Distrito Federal, que é o Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas. O Instagram é o SBH_DF. Você que é empresário da saúde, venha compor conosco. É um sindicato disruptivo, um sindicato que tem gestão e que tem feito a diferença não só em Brasília, como no Brasil inteiro. Vou falar um pouquinho do meu Fique à projeto, vontade. né, como empresária da saúde, que é uma grande alegria, não só trabalhar para a saúde, mas também poder, nesse momento, empreender nessa área, que é o Hospital de Olhos do Distrito Federal. No Instagram é @hospitaldeolhosdf. E esperar lá quem precisar cuidar dos seus maravilhosos olhos lá Com certeza. conosco, tá? Estamos preparados para recebermos vocês. E nas minhas redes sociais, a Daniele, com 2 L's e E, feitosa.f. Vai ser um prazer receber vocês todos lá. Maravilha. Daniele Brito. Daniele Brito. Então, Daniele Brito Oficial, já vou Sim, aproveitar, vou- né, a minha rede do Instagram, Daniele com LY, Brito com 2 T's Oficial. Clínica Niroda, né, que é a da clínica, @Clínica Niroda. E quero dizer que estão todos muito bem-vindos, né, para conhecer um pouco mais dessa proposta da saúde integrativa, a saúde que é uma saúde preventiva também, né, que é uma forma da gente também diminuir as filas, né, as pessoas entenderem o que é a verdadeira saúde e elas conseguirem se cuidar, né, para se manterem saudáveis. Então vai ser um prazer receber todos vocês lá. E queria deixar o meu muito obrigado, minha gratidão ao Fábio, George, Eduardo, que não está aqui, não conseguiu chegar. Paula, tá chegando? Paula, querida, Dani, maravilhosa, conheci hoje. E a Deus também por esse encontro maravilhoso, que a gente pôde trocar tantas coisas, né, incríveis, tantas histórias maravilhosas. Então, muito obrigada. Foi uma Obrigado a tarde vocês. maravilhosa, de muito conhecimento, muito aprendizado.
E quero estar cada vez mais junto de E vocês. um presentão que você ganhou, hein? Olha! Pois é, Ainda rapaz. fui presenteada Presentão. com a Olha. maravilhosa Dani me convidando para fazer Que parte desse presentão. projeto incrível. Pode acreditar que o presente vai ser nosso. Ah, Eu também quero agradecer demais. Fábio vem me fazendo esse convite há algum tempo. Hoje deu certo, foi uma felicidade. Quero agradecer o Jorge, Obrigado, a Paula e a todos que estão aqui nesse projeto incrível, né, desse podcast. A você que trouxe essa visão holística, essa visão diferenciada. A saúde é isso, né? O corpo, mente, alma, espírito. verdade. Eu estou muito focada nessa parte agora da minha vida. Então vamos lá na clínica. Fiz 49 anos, estou muito focada em Uma diminuir garota. os metais Olha aí, pesados, em então- cuidar um então- pouco mais da minha Então, saúde eu para vou viver mais. retribuir- Eu vou retribuir agora o presente. Pronto. Vou dar para ela de presente também esse detox, né? Opa, que a gente faz que lá, maravilha, a tarde obrigada. toda. Uma tarde de presente Pronto, tá aqui dado o hoje. presente aí e o convite para você ir lá na clínica conhecer. E todos obrigada. também estão convidados também. Aí, Obrigada, vai ser um prazer. Fábio, querido, Bom, que primeiro bate-papo hoje. tivemos uma aula, Sim, né, dessas duas campeãs. sim. Eu quero agradecer a Dani Feitosa, a Dani Brito, que hoje nos deu assim uma alegria de estarmos nessa bancada aqui. Agradecer a Deus, agradecer você, Jorge, Obrigado, querido. Paula, Carlos e a todas vocês, e que próximo, daqui a alguns dias, nós tenhamos vocês aqui novamente. E quero aproveitar, Jorge, para deixar aqui Sim. até um convite. Quem quiser anunciar conosco, trazer alguma verba para que nós tenhamos cada dia uma melhoria Sim. no nosso podcast, vou deixar meu telefone, Fica à vontade, Fábio. que é 999-47-9398. Ele é um telefone público mesmo, então nos deem E o essa Instagram? alegria. E o Instagram é E o qual, Instagram é Fábio de Carvalho, junto, BSB. E o YouTube é Vozes de Brasília, Política e Negócios. Então, por favor, traga alguma verba aí para gente crescer mais ainda esse podcast e aumentarmos aí essas grandes figuras que nos alegram e nos dão uma aula. Hoje foi uma aula, assim, fantástica da saúde, com essas duas belezas aqui. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Que Deus as tenha, que Deus nos leve aí para mais. Eu quero viver mais uns 30 aninhos para estar Amém. É perto. moleza pra você? Um grande Moleza, abraço a moleza. É todos. moleza. Meu muito obrigado. Gratidão. Obrigada, Obrigado, gratidão. gente. Então é isso aí, pessoal. É mais um programa Voz de Brasília, Política e Negócios. E comigo, Fábio de Carvalho, George Medeiros. Convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conhecimento que foi dado hoje de graça para você aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.